A paz do Senhor a todos. Já faz um tempinho, né, que eu não faço alguns vídeos. Eu passei por uma cirurgia e graças a Deus deu tudo certo. E aí muitas coisas aconteceram, né? Acho que acredito para todos nós nesse momento de pandemia ainda, tentando nos recuperar de muitas coisas, tentando nos adaptar a um novo normal aí com máscaras e com restrições de várias maneiras, mas para honra e glória do Senhor estamos aqui, né? Continuando a batalha da, também da palavra e viver na casa dele e nos teus caminhos e seguir o teu conhecimento. E todo dia é um dia diferente, todo dia é um dia de lutas e de vitórias e de alegrias e de tristezas, e que Deus esteja sempre trabalhando, tomando conta, direcionando as nossas vidas sempre, né? Hoje eu queria falar sobre as mulheres da vida de Moisés, né? Muitos dos pregadores falam sobre Moisés, sobre ele ter estado ali se encontrado no junco, no rio, mas muito pouco se fala ali nessas pregações das mulheres que estavam envolto de todas esse trâmite, né? Todo esse trajeto de Moisés. Pois Moisés só chegou aonde ele chegou porque duas mulheres, por exemplo, muito fortes e determinadas lá atrás, que era Sifra e Puá, que eram as parteiras da época, decidiram não ouvir o decreto do rei, né? Então, Sifra e Puá eram parteiras hebreias, né? Acham que talvez elas fossem mulheres ali solteiras que se especializaram a estar ajudando essas outras mulheres a terem os seus bebês, e provavelmente eram experts aí no ramo de fazer partos, né? E estavam a serviço do faraó, o homem mais poderoso daquelas terras naquela época. E teria que ser muito, mas muito ousado e muito valente para afrontar o homem mais poderoso daquela terra. E foi o que essas duas mulheres fizeram, né? Mas elas eram servas de Deus. Uma serva de Deus não teme ao homem, mas sim teme a Deus, né? E aí em Êxodo 1,17 diz: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos, pois Deus já tinha um plano, né? E até ali as parteiras de Faraó eram temente a Deus e fizeram o que o Deus Todo-Poderoso disse a elas para fazerem. E aí nós pulamos então para Joquebede, que é a mãe de Moisés. Ela era uma mulher de coragem, de determinação. Pode ser ali que ela tenha dado à luz a Moisés com a ajuda de parteiras diferentes, ou mesmo dessas parteiras, ou quem sabe mesmo da sua filha Miriam, talvez em casa sozinha por medo do decreto do rei. Ela teve ali Moisés sozinha. Não há relato disso, mas de qualquer maneira ela escondeu aquele formoso menino por 3 meses. Imagina você segurar uma criança por 3 meses para que ela não chorasse, para que ninguém descobrisse que ela estava ali quando todos estavam procurando bebês, né? Creio eu que o coração dela, apesar de estar apertado, ela pediu a Deus a direção, né? Ela falou: Senhor, eu não tenho como mais segurar essa criança aqui, eu não sei mais o que fazer com ela. Então, Deus ali bolou com ela um plano de confeccionar esse cesto de junco, de deitar ele sobre e colocar ele sobre as plantas aquáticas ali do rio Nilo. Então, me mandar Miriam para que Miriam seguisse esse junco ali e ficasse de olho para saber o que aconteceria com aquela criança, né? E aí pulamos então para Miriam. Miriam era a irmã do meio, né? Desses 3 filhos de Joquebede, era o mais velho Arão, Miriam e então Moisés, né? Em Êxodo 2:4, do 4 ao 10, fala sobre Miriam, que ela ficou de longe para observar o seu irmão, dentro do cesto de junco, descendo aquele rio, tentando protegê-lo de Faraó, né? Mas o que uma criança poderia fazer? Então, que ironia do destino,
né? A filha de Faraó estava ali para se lavar no rio Nilo, né? Muitos falam que ela estava ali banhando, mas há relatos que no rio Nilo haviam crocodilos e todos os tipos de animais. Então ela não estava ali para se banhar, mas sim simplesmente para pegar água e se lavar, né? Então ela deve ter sido um fato assim bem diferente, por um rio tão perigoso, de repente achar um cesto e encontrar nele dentro um bebê que estava chorando, né? Então a filha de Faraó ali, que estava ali no rio naquele momento, se compadeceu da criança ao abrir o cesto e ver que o menino chorava, né? Então ali sai Miriam. Imagina, Miriam saiu do meio do nada, porque, gente, a criança está descendo o rio, Miriam devia estar indo ali na borda junto com os matinhos, eu não sei. Mas aí de repente surge, pula Miriam assim na cena e fala assim, então, né? Eu conheço. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva-te de ama e te crie essa criança? Porque pela feição você já sabia que era uma criança diferente, era uma criança hebreia, né? Já que a maioria era escravo, não era da mesma descendência da filha de Faraó. Então havia essa mudança de fisionomia. Então vem ali a super Miriam, sai do meio do mato e fala, eu vou buscar uma serva para criar essa criança. E foi, não se sabe se isso foi o Espírito Santo levando essa criança a falar isso para a filha de Faraó, né? Quer que eu te crie, quer que eu chame a ama para criar essa criança para ti, né? Mas são mulheres sábias, são mulheres que Deus utiliza, assim, sendo criança, sendo adolescente, sendo parteiras, servas de Faraó, sendo simplesmente a filha de Faraó, que ali servia a outros deuses e não servia ao mesmo Deus dos hebreus, mas mesmo assim Deus usou ela para ser mãe de Moisés e preparar Moisés com tudo o que havia de melhor naquela terra, para que então ele fosse preparado para tirar o povo dele daquele mesmo lugar. Né? Os planos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar. Às vezes nós queremos uma coisa tão simples e o que Deus tem para nós é tão maior e a gente fica tão bravo porque Ele não nos deu aquele grãozinho de arroz quando Ele tem uma panela cheia para a gente. Né? E às vezes nós não vemos isso ou não queremos esperar para ver isso. Né? Mas voltando aqui, a Miriam ficou ali observando e sem dúvida nenhuma Miriam tinha um senso de responsabilidade já naquela tenra idade e mesmo estando em situação difícil ela atuou no momento certo, com calma, pensou com rapidez, né? Falando com sabedoria. Ela nem sequer identificou a sua mãe para a princesa. Agora imagina, ela saiu lá e falou simplesmente que iria chamar uma ama hebreia. Então, tipo, a sabedoria dela ali naquele momento já foi de se admirar, né? Porque Miriam vivia também no Egito como escrava. E a sua vida não deve ter sido fácil, né? Deve ter sido dura, assim como as demais vidas de todos os israelitas ali sob o domínio de Faraó. Então, a filha de Faraó disse ali a Miriam, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o salário, a própria mãe que seu filho desejasse. A Joquebede foi paga para cuidar do seu próprio filho. E simplesmente Moisés tinha tudo, ela era filha de Faraó, então tudo de bom e de melhor que pudesse existir naquela terra, Joquebede poderia prover, simplesmente pedir à filha de Faraó que o filho dela necessitava de tal coisa e ali ela teria. Agora imagina você como mãe poder prover tudo nessa terra a uma criança e está sendo paga para isso, né? Para você como mulher poder cuidar de você mesmo, já que a filha de Faraó já provia e cuidava de tudo para Moisés, né? Mesmo que Joquebede ficasse ali com aquilo na mente, de que a partir dos 12 anos de idade ele já não seria mais o seu filho, ele já seria filho da filha de Faraó. Mas eu acredito que durante todo esse período Deus já estava trabalhando no coração dela, né?
Deus já tinha confortado, já tinha preparado para que ela pudesse entregar o seu filho em paz para ela. Ia doer? Claro que ia doer, mas ela via, né, o filho dela crescendo ali, se tornando um homem que iria tirar o povo de Deus das garras do faraó ali, que libertaria aquele povo da escravidão. Desculpa. Mas pouco se sabe da filha de faraó, não se sabe se ela era estéril, eu não encontrei nenhum relato concreto, mas mesmo assim ela desafiou, né, o faraó ali naquele momento onde ele pediu para que todas as crianças fossem mortas. Ela encontrou essa criança e o criou como filho e permitiu que Joquebede criasse aquela criança como filho para que depois entregasse a ela. Mesmo assim, eu acredito que ela tenha desafiado ali Faraó, né, para fazer esse pedido a ele. Então, era com certeza uma mulher forte na Bíblia também, usada por Deus, independente dela seguir a mesma religião ou não, seguir o mesmo Deus ou não, o Deus ainda assim usou a vida dela para o propósito que ele tinha para a vida de Moisés, né? Eu vou pular ali os detalhes da vida de Moisés, porque nós vamos comentar quando chegarmos ao estudo dos patriarcas, que eu ainda estou preparando, mas é bem interessante também, né? E aí nós vamos pular então para a segunda parte da vida de Miriam. Em Êxodo 15:20 diz: E tomou Miriam, a profetisa, irmã de Arão, um tamborim na sua mão, e saíram todas as mulheres atrás dela, com tamborins e dançando. E respondeu-lhes Miriam: Cantemos ao Eterno, porque gloriosamente se enaltece o cavalo e o seu cavaleiro, que ele lançou ao mar. Nós não sabemos ao certo como Miriam, como o dom, né, espiritual de profetisa foi usado por Miriam, como ela foi usada através desse dom. Às vezes, nós só sabemos que ela era ali uma profetisa. O que sabemos é que Deus lhe deu um papel de liderança na nação de Israel, porque o profeta Miqueias fala na Bíblia: Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e te enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam, nos versos 6 e 4. Então, temos ali em Miriam que ela, além de ser ali uma criança usada por Deus, né, que foi ali seguida e fez parte da história de um dos protagonistas da vida aí, de uns dos primórdios da vida dos israelitas, e foi usada também que depois que atravessaram o deserto, ela cantou e se alegrou com todas as mulheres daquele lugar, e ela sendo uma profetisa, ela era também uma líder entre as mulheres. Ela era, dos três cabeças, ela era a única feminina ali. Então eu acredito que muitas das mulheres buscavam o conforto, a conversa, de repente informações, assim, conselhos de Miriam. Então ela era uma mulher de Deus que estava à frente do negócio que Deus tinha para a vida e para o estado ali de Israel também nessa fuga, né? Seria muito ótimo nós fecharmos aqui com a história de Miriam, né? Porque ela foi bem sucedida até esse ponto, mas infelizmente nós não podemos fazer isso, né? Porque todos nós erramos e também Miriam também errou, né? Então precisamos seguir para a parte próxima. Veio então Miriam em Números 12, 1, 2, e fala Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Nesse momento, nós vemos aqui que o assunto da reclamação de Arão e de Miriam era que Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita. Isso quer dizer que não era uma mulher hebreia, era uma mulher de outra nacionalidade, né? Nós não sabemos aí o que aconteceu com Zípora, né, sua primeira esposa,
Não sabemos se ela tinha morrido, ou se ela se casou novamente, ou se ela deixou Moisés. Nós não sabemos de nenhum ponto disso. Isso não fica claro em nenhum momento da Bíblia. Mas nós sabemos que então Moisés casou com uma mulher que não era hebreia. E ela não era um deles, ela era estrangeira. E isso incomodava muito aos seus irmãos, né? E o que isso parece, né? Essa briga aí de família. Seria possível que tais pessoas tão sintonizadas espiritualmente ali, cuidando e direcionando o povo de Deus, um sumo sacerdote, que era Arão, uma profetisa, que era Miriam, estivessem com inveja, com ciúmes? Aparentemente foi o que Deus viu naquela situação, né? Porque em Números 12, 6, 8 diz: ouve agora as minhas palavras, ele disse. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Deus realmente ficou muito bravo ali com Arão e Miriam, né? E ele decide então deixar claro para Miriam e para Arão que, embora ambos tivessem dons, poderes, prestígios espirituais, eles não estavam ali na mesma categoria de Moisés, né? A Miriam poderia ter visões, sonhos como profetisa, mas Deus lidava com Moisés de forma muito mais direta do que isso, né? Essa brilhante mulher, que era Miriam, ali naquele momento simplesmente estragou tudo, talvez por querer algo que não era para ser dela, né? E Deus a colocou na linha, né? Porque ele não considera a arrogância e a presunção como pecados pequenos, né? A partir do momento que o olho de alguém na liderança começa a se comparar aos olhos dos líderes, né? Deus acaba olhando de uma maneira diferente para essa pessoa. É uma ambição egoísta, coisas que não deveriam estar no centro da igreja do Senhor, né? Um texto aqui que eu achei extremamente fantástico foi Tiago 3, 13 e 17, que fala: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sofrimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, né? Animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, não provém do Senhor ter inveja do outro, né? Miriam teve problemas ali a aceitar a posição que Deus tinha determinado a Moisés, e Deus tinha determinado a ela uma posição diferente. E ela tinha um lugar de destaque em Israel, né? Possuía dons espirituais, e mesmo assim ela perdeu a sua perspectiva e insultou o seu irmão Moisés, e por tabela aí, né, insultou a Deus, e Deus não aceitou isso. Então Deus lidou com Miriam de forma rápida e certeira. Eu achei meio injusto, porque Deus lidou só com Miriam, mas Arão estava lá também nesse negócio aí, né? Arão também, né, falou contra Moisés, mas quem foi punido ali naquele momento foi somente Miriam. Deus colocou sobre ela uma lepra e ela ficou leprosa. A doença mais repugnante conhecida no mundo antigo, né? Adquiriu a enfermidade contagiosa e ela agora precisava ficar de quarentena, separada de todos os israelitas. Ela foi afastada pelas próprias pessoas que haviam aí impressionado anteriormente por sua posição, né? Incomoda o fato de que, conforme o Números 12, apenas Miriam tinha sido acometida de lepra, né? Embora Arão também tinha reclamado contra Moisés, né? O que não me parece muito justo.
mas o primeiro nome que aparece é o de Miriam. Então, talvez Deus queira mostrar a ela, principalmente, já que Arão deu um passo atrás e se conteu aí, né? Em Números 12, nós inteiramos sobre como simplesmente a história deles termina, né? Durante 7 dias, Miriam ficou exilada fora do acampamento israelita. Durante 7 dias, todo o avanço em direção à terra prometida ficou suspenso, parou tudo, né? Durante 7 dias, o povo de Deus esperou por Miriam. Havia interpretado mal seus dons e o seu chamado nesse processo. Ela prejudicou o processo ali do povo de Deus. Somente depois de 7 dias poderiam então eles ali pensar sobre as coisas e corrigir o seu comportamento e então seguirem em frente. E Deus ouviu a oração de Moisés, porque Moisés intercedeu pela irmã dele. Ele pediu a misericórdia de Deus para a irmã dele, né? E então, depois de 41 anos da saída desse povo do Egito, né, Miriam morreu em Cádiz e enterraram ela ali publicamente com toda a magnificência que tinha, que seria possível na época. E o luto durou 30 dias com Israel chorando a morte de Miriam. Então, nós podemos ver aqui que, né, toda mulher da Bíblia, elas foram de sucesso, né? Toda mulher, de alguma maneira, foi bem sucedida, mas também muitos momentos na Bíblia, elas erraram, né? Tiveram que tomar decisões assim de supetão, que iria decidir a vida delas para o todo sempre. Então, como Miriam foi ver a filha de Faraó e do nada ela falou assim: não, eu tenho uma ama que dá para cuidar dessa criança, né? Temos que ter sabedoria também para pedir perdão, né? Quando erramos, devemos nos conciliar com Deus, pedir perdão, entrar e voltar ao caminho correto, né? Nós não devemos jamais permanecer no pecado. E quando o inimigo te acusar, fala assim: não, você pecou, Deus não vai te perdoar, volta, porque Deus tem algo para você. E o inimigo é mentiroso. Por mais que você saiba que você tem errado, arrependa-se e peça perdão a Deus, mas não fique no escuro ouvindo o diabo falar para você que você não pode. Você pode. Amém? Em relação à inveja, o que nós devemos fazer, né? Quando Deus não nos escolhe. Isso foi bem interessante, que eu estava vendo uma pregação nessa manhã, né, da Joyce Meyer, e a pregação era exatamente esse o texto, né? O que fazer quando Deus não nos escolhe? E aí bateu muito com essa parte de Miriam, porque o que devemos fazer, ou o que fazemos, né? O que devemos fazer, nós sabemos, né? Mas o que fazemos na realidade? Nós ficamos com raiva? Nós abençoamos aquela pessoa que recebeu o que nós queríamos ter, né? Ou falamos mal do escolhido, ou blasfemamos, ou murmuramos. O que nós fazemos? Porque toda autoridade nessa terra é permitida por Deus. E se essa autoridade não é você neste momento, o que você vai fazer a respeito disso, né? Hoje, ouvindo aí essa pregação, ela deu um exemplo que eu achei bem legal, né? Ela queria algo muito e ela orava muito a Deus. Já fazia um tempo que ela estava orando e pedindo, e ela queria que Deus entregasse aquele desejo para ela. E simplesmente a vizinha toca a campainha e fala assim: você não acredita o que Deus me deu? E ela está com uma caixa enorme, e era exatamente o que a Joyce estava orando para que Deus desse a ela. E aí na frente da moça: nossa, que legal, né? Depois que ela fechou a porta, ela falou assim: eu não acredito, Deus, você mandou o anjo na casa errada, porque o anjo entregou lá, era eu. Aí ela comenta, falou assim: não, eu estou orando aqui há mais tempo, eu sou mais santa que essa mulher, né? Eu estou pedindo há muito mais tempo, eu faço muito mais coisas para ti, eu levo, sei lá, dinheiro para você na tua casa, eu ajudo, estou na tua casa, e o Senhor entrega para ela. Só pode ter sido um erro, isso não é verdade, né? E aí a gente fala assim: não, mas eu sou mais santa, eu mereço, não aquela pessoa. Mas não é assim que funciona,
não é? Assim como Miriam, a gente vê que quem Deus tinha escolhido Moisés, por mais que ela queresse, né, ser ali, ter esse contato com Deus, não era ela naquele momento. Então, até que você esteja feliz por alguém que conseguiu o que você quer ou queria, você não terá o que Deus tem para você. Você precisa estar feliz por essa pessoa, porque se Deus está usando ela nesse momento, é para honra e glória do nome dele. Talvez ele esteja te preparando ou talvez você não esteja preparado por algo que você deve refazer. Mas mesmo assim, esteja feliz pela pessoa que está no lugar onde você não está, mas queria estar. Prepare-se, porque se você não estiver ali, talvez Deus tenha algo maior. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe, esteja orando por mim, eu estarei orando por vocês. Para a honra e glória do Senhor, mais uma semana abençoada. Deus os abençoe.